Pessoal, vamos agora avaliar mais uma prova da banca Concep, prova de professor de educação especial, aplicada no município de João Lisboa. Então, novamente avaliando uma característica da banca Concep, questões bem curtas, pouco exploradas, 10 questões, todas na primeira página. Então, se formos avaliar aqui um trecho da pergunta, questão número 1, feche os olhos para não ver passar o tempo, sinto falta de você. O termo destacado na oração tem a função sintática, é o trecho de uma canção, né? Que acontece? Cobrou aqui do candidato a função sintática, que tem aqui seria objeto direto. Então, poderia-se ter um trecho maior da questão, né? Feche os olhos para não ver passar o tempo, sinto falta de você. Poderia ter um trecho maior da canção, explorar melhor a função de interpretação da língua portuguesa do texto, porém, foi uma questão bem curtinha. Questão número 2. O artista foi ovacionado pela plateia, foi aplaudido, né? Que acontece? Por qual dos termos integrantes da oração o trecho acima pode ser classificado? Questão número 2. Aí, ovacionado pela plateia é um agente da passiva, né? Então, questão também simples, pouco explorada, poderia-se, de um mesmo texto maior, ter uma interpretação de texto, recorrendo até esse sentido, porém a questão não foi bem desenvolvida. Número 3. Hoje voltarei de avião à minha cidade natal. Podemos destacar quantos adjuntos adverbiais da oração? Então, veja, é uma questão aqui de aluno, vamos dizer assim, do 4º, do 5º ano, né? Uma questão pouco explorada. A banca aqui, Concep, poderia aprofundar mais. Seria aqui tipo aquelas questões: qual é o nome do título? Quem é o principal personagem da história? Então são questões pouco exploradas, né? Questões aí, vamos dizer, para o ensino fundamental, primeira fase. Então aqui são 3, né? 3 adjuntos adverbiais. Poderia se trabalhar melhor a interpretação dessa questão, porém não o fez. Então é uma prova bem simples. A gente não vai nem olhar todas as questões, né? Mas fica claro, evidente que são questões pouco exploradas e que se pergunta uma comanda bem pequena com opções bem pequenas. Então, por exemplo, a questão 9. Nas orações a seguir indicam-se parênteses os tipos de sujeito de cada verbo. Só em uma alternativa há erro. Aponte A. Então, a questão 9 aqui, salvem nossas almas. Oração sem sujeito, né? A letra A é onde está, salvem nossas almas. Então, o amanhã não existe, sujeito simples, choveu a noite toda, então necessita-se de amor, sujeito indeterminado. Então essa é a questão, é a letra A, uma questão simples, né? Que não envolve muitos comentários. A questão 10 já está aqui fechando a prova, então notem que é uma prova que a avaliação de português inteirinha, pouco explorada, pouco desenvolvida, coube toda em uma página. Essa é uma característica da banca Concep, né? Talvez pelo custo de produção, de mão de obra, então ela não se aprofunda, não vamos dizer assim, não tem aquele trabalho de elaborar questões bem elaboradas, bem trabalhadas e bem desenvolvidas. Então, né, assim, vamos dizer, essa é uma característica da banca. Não que isso seja mais fácil para o candidato ou que seja mais difícil, apenas levando em consideração o modelo de prova que temos o costume de fazer por aqui, com o Centro de Seleção da UFG, com o CESP, o UNB, com a Fundação Getúlio Vargas, Sesgran Rio e outras. Como é uma prova de professor
de educação especial, né, a prova tem aí da questão 11 até a 30, são 20 questões que versam somente sobre educação especial. Então, por exemplo, a questão 11, vejamos. No que tange a diferença auditiva, os tipos de surdez podem afirmar que a perda total ou parcial congênita adquirida compreenderá a fala intermédia do ouvido é manifestada da seguinte forma: surdez contínua, moderada de até 80 decibéis e surdez média profunda de até 70 decibéis. Então aqui a questão é surdez, a opção é surdez leve, moderada de até 70 decibéis e surdez severa profunda de até 70 decibéis. A alternativa correta. Notem que é uma questão também pouco explorada, que cobrou aqui do candidato um conhecimento técnico, ou seja, o candidato ele é obrigado a decorar quantos decibéis é a surdez moderada e quantos decibéis é a surdez profunda. Seria como se perguntasse assim para um motorista, um condutor de um veículo que está dirigindo, chegou na borracharia. Aí o borracheiro pergunta assim: qual é qual é o tamanho do parafuso que prende a roda do seu carro? Quer dizer, ou qual é a bitola, né? Vamos dizer assim, qual é o número da chave? Ninguém é obrigado, né? Não é um tipo de questão razoável. O deficiente surdo ele tem que ouvir até 70 decibéis. São questões assim que nem mesmo um profissional que trabalha nessa área seria obrigado a saber, vamos por assim dizer. Porque você não precisa decorar quantos decibéis, o mínimo, o máximo, mas deveria ser melhor explorada a questão. Então, vemos aqui que a banca Concep, ela nem sequer se dá esse trabalho, né? Até para evitar recurso, então põe lá. Quantos decibéis um surdo grave tem que ouvir? Mínimo. Quer dizer, você sabe o que é uma surdez grave, severa. Porém, você não vai ter a obrigação de saber quantos decibéis ele tem que ouvir, né? Então, aqui só para a gente ter uma noção. Questão 20, um exemplo. Psicomotricidade é um termo empregado para uma concepção de movimento psicomotor individualizado, movimento integrado individual, movimento organizado e integrado. Então é a letra C. Essa é uma questão pequena que ficou razoável, né? Movimento sujeito à ação individualidade motora. Então ficou razoável, cobrou aí um conhecimento técnico de certa forma razoável. Agora uma observação: se é uma prova de educação especial, não havia necessidade de ter 20 questões com peso 3, né? Poderia-se ter 10 questões com peso 3 e a partir da 21 ter uma outra disciplina com peso 2, né? Não era necessário. A ideia de pôr o peso 1, peso 2, peso 3 é que você ponha quantidades menores de questões, valendo mais aquelas da área específica. Porém, aqui colocou uma quantidade imensa de questões. A prova pega 10 de português, 20 de educação especial e 10 de LDB. As 20 de educação especial tem peso 3, ou seja, meio desalinhado. Questão número 30. A diferença no desenvolvimento da linguagem de pessoas com deficiência mental é: letra A, as habilidades linguísticas não acompanham suas outras habilidades cognitivas. As habilidades linguísticas não acompanhavam suas outras habilidades perceptivas. As habilidades linguísticas não acompanhavam suas outras habilidades neurológicas. As habilidades linguísticas dos deficientes mentais são anormais e não acompanhavam suas outras habilidades cognitivas. Então, notem, é uma questão que, assim, parece até uma questão de língua portuguesa, né, que cobra aí uma atenção na leitura e interpretação, que é muito parecido. Aqui a alternativa correta é A, as habilidades linguísticas não acompanhavam suas outras habilidades cognitivas. Então essa é a questão,
porém demonstra aí que poderia ter sido melhor explorado, né? O desenvolvimento da linguagem da pessoa com deficiência mental poderia ser melhor trabalhado, melhor desenvolvido, no sentido de trazer as características dessa deficiência, apontar ali os impactos, as consequências, porém aqui se cobrou o termo técnico, né? Ou seja, a justa medida do que está ali. Coube aqui ao candidato decorar palavra por palavra. Então, LDB, Fundamentos da Educação, são 10 questões, trabalha-se algumas com itens corretos, todas corretas. A prova da LDB está até razoável, né? De certa forma, mais ou menos planejada. A única observância que eu vejo é que ela não aprofunda em termos práticos de experiência. Podemos considerar corretas informações do ensino superior. Então aqui cobrou na 31 conhecimento da educação superior. É uma prova de educação básica, né? Então, ou seja, questão 32, educação profissional. Então, né? Questão 33, disposições transitórias da LDB. Então, notem que aqui são 3 questões que não estão relacionadas à LDB na parte de educação especial, de inclusão, e também não está relacionada à educação básica, cobrando aqui conhecimento de nível superior, de lei, legalidade, disposições transitórias. Então, achei que são questões que não ficaram bem elaboradas, estão descontextualizadas para esse tipo de prova. Questão número 35 versa sobre educação especial, né? Correto afirmar em relação aos seus direitos. Então, é uma questão que veio aí razoável. A educação para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para que os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com órgãos oficiais afim, como para aqueles que apresentam habilidade superior nas áreas artística, intelectual e psicomotora. Ok, atende, essa é a opção correta, letra A. E questão número 36 versa sobre a EJA, né, educação de jovens e adultos. Aqui a gente não vai demorar muito, até para não ficar muito longo o vídeo. Então, seria apenas uma observância das principais características da prova da banca CONCEP, né? Então, deu aí para termos uma noção de como a banca elabora suas questões ou vem elaborando, a sua diferença em relação ao centro de seleção, ao CESP, o UNB, a FGV, que também atua por aqui, a Sesgran Rio, né? Fica evidente que a banca CONCEP é uma banca bem simples, elabora algumas provas pequenas, nem sempre adequadas ao perfil do candidato que está sendo examinado, né? Claro que isso é um padrão, é uma norma de cada banca, porém a gente sabe que até por questões de custos, de mão de obra, de impressão de papel, de taxa de inscrição, talvez por esse motivo sejam provas simples, vamos dizer assim, descontextualizadas, pouco exploradas nas questões, né? Porém, deu para termos uma noção do que será a prova aí para um eventual concurso de pedagogo na região metropolitana de Goiânia. Ok, pessoal? Por hoje é só.